O que isso quer dizer? O que é uma onda probabilística? Ela me dá... Olha só, com relação... Imagina o seguinte, eu tenho... Aí quebra muito a cabeça das pessoas, tá? Imagina um intervalo de tempo e você tem Então um elétron vai se propagar num determinado espaço no intervalo de tempo. Num determinado intervalo de tempo. Eu não consigo dizer, sem antes realizar a medida, eu não consigo fazer projeções a respeito da sua posição, tá? Eu consigo uma boa projeção de sua velocidade, porém eu não consigo fazer boas projeções a respeito de sua posição, porque ele está se comportando como uma onda antes de eu fazer a medida, certo? Então, na verdade, com relação à posição, a gente pode dizer que essa onda é uma função de probabilidade que vai me dar a probabilidade dessa partícula estar naquele em ponto qualquer uma das posições. Então, ó, ele tem tal probabilidade de estar nessa posição, ele tem tal probabilidade de estar numa outra posição e tal probabilidade de estar numa outra posição. Só que eu nunca vou conseguir dizer qual que é a posição antes de fazer a medida. Beleza? Beleza. Isso aí tem um negócio legal de explicar, até um outro... Então vocês já aprenderam o que é contínuo e discreto hoje. Onda e partícula. E agora tem um negócio que é determinístico ou probabilístico. Então, por exemplo, eu pego essa jujuba aqui e coloco aqui em cima. Eu sei a posição dela. Deterministicamente falando. Eu determino a posição dela. A posição dela é essa. Então, da onde que vem isso aqui que o professor falou? Isso vem da escala dos experimentos, cara. Quando você vai para a escala de onda, essa posição aqui, ela não passa mais a ser determinística. Porque ela está comportando como que? Qual a onda que a gente falou ali. Exatamente. E quando você tem uma onda, você tem, então, uma função, um histograminha aqui que a gente fala, aonde ele mostra a distribuição ali, ou seja, o range de onde essa... Da probabilidade. Da probabilidade de se encontrar em cada posição daquela. Entendeu? Então, ela tem... Não tem como eu saber exatamente onde ela tá? Quando eu faço a medida. E aí que eu digo... Quando eu faço... Quando eu faço antes. Quando eu faço... projetar, entendeu? Aonde que vai estar aquela determinada partícula, aquela determinada onda tal? Newtoniana de você calcular. Aquilo lá é determinístico. Você determina. Por quê? Exatamente. Mas por quê? Porque eu tô falando de quê? Eu tô falando de corpos grandes. Eu tô determinando a posição de um planeta em torno do Sol. Eu tô determinando a posição de uma Lua. Então eu tenho uma equação que fala exatamente aonde a Terra vai estar naquele instante. Agora, quando eu vou para o mundo quântico, eu não tenho isso. Não tenho isso. Não tenho. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu faço a medida, e aí que entra a questão do colapso, eu falei, é uma função de probabilidade. Quando eu faço a medida, essa função de probabilidade colapsa a uma única probabilidade. Por isso que a gente diz que ela colapsa. Entendeu? Porque é depois. Entenderam, gente? É isso. Depois. Então o que o pessoal tem que entender é o seguinte, nós estamos falando antes, uma coisa é antes. Quando são coisas grandes, você consegue determinar. Quero saber quando esse cometa vai voltar aqui pra Terra. Cometa eu consigo. Perfeito. Newton tá valendo Newton, entendeu? Show. Agora uma onda vindo, eu não sei antes aonde ela vai estar, eu tenho uma distribuição. Quando eu meço, todas aquelas probabilidades colapsam e viram um valor só. Viram um valor, aí eu tenho a posição... Finalmente eu entendi. Aí o que acontece? Você tem a posição, só que você perde a noção de velocidade. E aí a gente entra num contexto... Por que uma coisa ou outra? Porque a natureza é assim, cara. Basicamente não fala assim comigo, não. Não, pior, cara. Parece pior. meu pai quando é assim, filho. Assim. São duas grandezas assim, a gente não consegue medir. Ou não tem aparelhos... Não é uma questão da natureza, é da natureza do observável. Você não consegue medir com uma precisão tal que... sempre quando você faz uma medida, você tem a questão da precisão. Então você vai ter a precisão de posição e você tem uma questão de precisão de velocidade. Então você tem um erro associado à velocidade e um erro associado à posição. Só que quando a gente fala em erro, a gente está falando em medida, né? Mas assim, agora esquece esses erros. Na verdade, o que acontece é o seguinte: você não consegue medir essas duas grandezas com uma precisão tal que a multiplicação da precisão associada a essas medidas seja menor do que uma coisa que nós chamamos de constante de Planck. Na verdade é H sobre 2π.
Você não consegue. Isso é a natureza, é uma natureza intrínseca, tá diretamente associada à natureza, não está associado a aparelho de medida, nada disso, é da natureza. Então esse é o princípio mais básico. Na verdade, a física quântica, ela basicamente é este princípio de incerteza, e tudo parte deste princípio de incerteza. Por isso que não faz sentido, galera, travesseiro quântico, colchão quântico, nada, porque em uma determinada escala, nem da minha jujuba aqui, ó. Quântica. Você nunca sabe a posição e nem a velocidade. E nem a velocidade. Ai. Mas é isso. A jujuba quântica. Agora eu só quero ler um comentário aqui que, cara, eu tava morrendo de rir internamente. A física quântica explica se é preta ou acaju a tinta que o Vilela pintou a... Cara, os caras não... Você tá enrolado agora, cara. Você tá enrolado. Eu tinha separado essa